aqui uma reflexão sobre o Evangelho de Cristo nesses últimos dias. Mas a minha reflexão vem desde a infância, o que pude sempre ouvir dizer e ver acontecer no meio daqueles que se diziam cristãos. Portanto, desde que eu era pequeno, já ouvia falar de líderes do Evangelho que disputam entre eles e terminam se separando. Eu sempre procurava saber o que estava por detrás. Fui descobrir uma série de coisas que estão por ali. Uma coisa é a ambição de alguns, não é? Uma ambição descabida, no momento ainda impróprio da própria pessoa, ainda ou ser permitido pela direção da igreja ou da congregação e da denominação para poder avançar com o Evangelho ou com uma certa missão ou ministério, não é? Então, a pessoa tem essa ambição dele querer já correr para frente, mas os líderes ainda estão a entender de que ele ainda não tem um preparo espiritual para que esteja em altura de lidar com todas as adversidades que existem por detrás de cada ministério. Na verdade, existem adversidades ou situações que podem estar, o novo líder pode não estar em altura de saber gerir algumas questões, não é? Então, eu entendo que esses líderes, nesse momento ou nessa situação, estão corretos. E este que está correndo, ele está naquilo que nós chamamos de precipitação. Tudo bem? Está errado. Está a se precipitar. Tem que aceitar a fase, a metamorfose, o crescimento. Vai de forma faseada, até que chegue a fase de ser permitido que já pode. Este é um lado da moeda. O outro lado da moeda, que eu também já pude vivenciar nesses últimos dias, é que temos pessoas que já são maduras, não é? E algumas não são maduras, querem serem treinadas para levar as coisas a um outro nível. Mas ele quer primeiro ser treinado aqui. Mas acontece que o seu superior aqui, o líder máximo, digamos, o pastor, o reverendo, os outros que estão ali, eles não querem lhe dar este preparo, receando dele que, depois de ser preparado, poderá já ir acima deles. Não por orgulho, mas pela capacidade ou pela demonstração do aprendizado. Porque alguns têm um aprendizado, mas eles não estão a demonstrar. Então, ele quer o aprendizado para poder demonstrar, para que a graça de Cristo possa ser conhecida em todos os cantos do mundo. Esse tem boas intenções, mas encontra a adversidade do lado do próprio superior dele, que não quer permitir que este cresça, que este ganhe o conhecimento necessário para poder levar as coisas a bom porto, numa dimensão, numa dinâmica um pouco mais maior. Esta é uma outra questão, não é? Mas é nesta questão aqui, tanto como naquela primeira que eu já referi, que alguns, depois de encontrar certas habilidades ou pequena estabilidade ou pequeno avanço, se empurram ao ministério e vão lá para poder servir a Cristo. Para eles o que existe é querer servir a Cristo, apesar de que essa é por ambição, mas esta aqui é porque quer levar o Evangelho a outros
a outra dinâmica para salvar mais pessoas, para anunciar-se mais a Cristo. Para fazer conhecer o poder de Deus no meio da humanidade. Portanto, então, o que eu estou a ver aqui nessa questão aqui? Desse impedimento que acontece, principalmente desta pessoa que quer por ele mesmo crescer. O que estamos a ver que alguns depois saem. Mas esses líderes que ficaram, eles ficam falando mal desta pessoa. Ah, ele era ambicioso. Ah, porque ele queria cargo. Ah, porque ele não sei o que quer. Mas esquecem também a parte que Jesus disse: ide, pregai e ensinai, fazei discípulos. Fazer discípulos, fazer outros alunos, fazer outros estudantes, fazer outros líderes também. Para que esses outros também possam levar o evangelho para outros cantos. Você já chegou até aqui. Mas é quem tem que ir até um pouco mais que você. Eu não posso ter medo que possa surgir alguém com uma dinâmica maior do que minha. Se essa é a chamada que ele teve, é a revelação que ele teve, é a porção que ele foi dado por Deus, é o Espírito que lhe revelou para fazer as coisas nessa dinâmica. Eu tenho que louvar a Deus que ele foi chamado para essa dinâmica. E eu tenho que até dar apoio a essa dinâmica, porque tudo é para glórias de Deus. Mas em contrapartida nós temos visto rivalidade e guerras até de dentro para poder impedir e matar a fé desses. Eu não me daria a esse luxo e a esse trabalho de matar alguém que tem uma dinâmica que Cristo está a pôr nele. E é Cristo, é o próprio Cristo. It's the proper Christ who is putting in them. Those who say, what can I do? O que eu posso fazer nisso? Nada. Que sirva tudo para a glória de Deus. Se Ele está a vir sem a glória de Deus, que não seja eu a ser obstáculo nele. Que não seja eu. O próprio Cristo é que vai saber como interditar esta pessoa. Não eu. Agora, o que depois vi nessa minha reflexão ainda em torno disto, é que a pessoa aqui não está sendo dada oportunidade para o crescimento, e para a extensão. Porque também o líder por dentro tem medo de que este vai me passar. Traz essa acusação contra este. Mas enquanto é o medo dele ser passado. Mas traz a acusação contra este que quer avançar. E as pessoas em volta começam a olhar nesta pessoa como se fosse o obstáculo à pessoa que está para o mal. Não vão olhar que nada, este líder aqui é que está a procurar impedir o avanço do evangelho. Temos esses tipos de líderes. Ah, existe, eu já vi, já vivi, já tenho bases disso. Que estão lá como líder falando, vamos servir a Deus, mas na hora que outros querem servir, ele é o próprio a criar as suas artimanhas para retardar o evangelho. We are living that. Estamos a viver isso. Estamos a ver isso acontecer. Não é? Então eu vi alguns depois saírem. Os líderes querem me apoiar, vão me apoiar. Não querem me apoiar e eu vou pregar o evangelho. E até procura mais uns 2 ou 3 amigos ali, se apoiam e criam uma congregação. E começam a adorar a Deus. E alguns depois da denominação, da congregação onde ele saiu, porque lhe mancharam, então eles começam a dizer, aquele não é nosso. E ele sai, fica isolado. A tua congregação, nós não sabemos disso, não vamos assegurar isto. Isso é consigo, qualquer problema é consigo. Então essa pessoa sai, procura uma outra denominação, outra congregação, para poder fazer o trabalho com ele. E ele faz o trabalho. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo.
E depois o que eu vi? Que o crescimento deste que era impedido tornou-se um crescimento mais maior do que o trabalho que lá está a se fazer. Então nós começamos a ter já a conclusão, é por essa razão que estavam ali a travar, porque tinham medo do crescimento dele. Mas não souberam eles que se dessem o apoio, este crescimento era para todos eles. Mas agora buscou-se o brilho, deu-se a outra congregação, deu-se a outra denominação, porque nós não soubemos apoiar e assegurar quem estava sendo inspirado por Deus para levar as coisas noutra dinâmica. A pessoa saiu, já está lá. Está a continuar o trabalho. E depois eu vejo esses outros líderes que ficaram, não, aquele é nosso irmão, aquele saiu daqui, aquele ali cresceu aqui. Mas eram vocês que estavam a impedir, não eram? Saiu daí sim. E por que saiu? Porque vocês estavam a impedir para ele não poder crescer, para ele não poder se estender. Saiu daí. Saiu daqui, como se tivessem lhe dado o apoio. Eles lhe deram a barreira. Bem, quem sabe que também essas barreiras funcionaram para poder ele se soltar para chegar a outra fase. Mas eu também vi também na minha vida que algumas dessas barreiras mataram muitos homens no espírito, retardaram muitos homens no espírito. Aí vi isso também. Há quem pode testemunhar que também já viu também essas coisas. Que estão a matar as pessoas no espírito. Alguns que eram grandes líderes, homens fortes, experimentados no trabalho de Deus, e agora já estão no vazio. Porque encontraram guerras no meio daqueles que deveriam lhe apoiar para a glória de Deus. Vimos isso. Agora, a última coisa que eu vi já, nessa questão que estamos aqui a refletir, é que aquele que foi e ergueu-se lá e criou uma congregação, um ministério que está cada vez mais crescendo pela operação de Deus e pelo conhecimento, pela estratégia que Deus está a lhe dar para a obra crescer. Depois dele crescer, esses aqui que estavam ali impedirem e que depois já estão a dizer, aquele é nosso, cresceu aqui, são eles depois que saiam de novo, vão atrás dele. Já estão a lhe respeitar. Aqui não era pastor, agora lá já é pastor. Já vão lá e pastor, estão a pedir para poder vir participar no seminário, para ensinar aqui no nosso seminário. Hoje já lhe querem para vir ensinar aqui. Mas ontem, antes de ontem, lhe impediam que até nem para pregar já não lhe permitiam, senão vai nos estragar a igreja. Senão vai nos estragar o ministério. Senão vai destruir a obra de Deus. Senão como se eles fossem as próprias pessoas que defendem o Evangelho de Cristo. Vai nos estragar a igreja. Vai nos destruir o ministério. Enquanto que tudo isso são as suas artimanhas que de medo, como os irmãos de José tiveram medo de que José se tornaria grande no meio deles. Por isso pegaram para lhe matar. É o que está acontecendo. Líderes aqui em Itiada estão se matar, estão se reduzir, estão se bloquear dentro das congregações, onde se fala de Deus, onde se fala de Cristo, mas o líder está com suas artimanhas. E depois estão a sair, já estão a ir convidar ele lá, porque já estão a ouvir a grandeza dele lá. E não, aquele irmão sim, aquele irmão é nosso, saiu daqui, então estávamos juntos aqui. Mas é uma vergonha, nem mesmo que ele venha, como alguns tenham visto depois, com humildade, é que eles vêm de novo, chegam, são dados a palavra e pregam. Pregam no meio deles, ensinam no meio deles, e ensinam mais do que eles que estão ali, porque também eles que estão ali, alguns deles, nem conhecimento. Alguns não têm esse conhecimento básico e fundamental.
São ainda meninos que ainda precisam crescer. Não aceitaram que ainda somos meninos, só souberam travar os outros. Agora já estão a chamar aquele para poder vir. E ele vem, chega, senta, dada a palavra, ministra. E seminários e conferências está a ensinar. Essa dinâmica estaria a se viver no nosso meio entre nós. Mas já estamos a ir depender lá a esta pessoa que uma vez bloqueamos aqui. Cristo. We still need Jesus. Ainda precisamos de Cristo. Eu vejo isso, que ainda precisamos de Cristo para compreender, porque há muita falta de compreensão e atitude de meninos com pessoas casacados, gravatados, aleluia, como se já fôssemos crescidos, mas ainda são meninos nessas atitudes. Where we can say that já crescemos. Onde podemos dizer que já crescemos aqui? Ainda somos meninos. Ainda somos meninos. Que quando vermos uma estrela está a brilhar, tentamos tapar para não brilhar. Mas quando ela sai e brilha em outro lugar, nos primeiros anos, nos primeiros meses, começamos a manchar, aquele porque queria cargo, não, aquele porque queria isto, aquele, sem saber que é o próprio medo deles, de que se este crescer, nós vamos ser ultrapassados. Se José continuar vivo aqui, então José há de brilhar e nós vamos ajoelhar na presença deles. É esse medo que eles têm. Mas como as coisas de Deus não podem ser impedidas, ultimamente sempre voltam. Aquela pessoa já cresceu lá e vai crescer, porque é Deus que está a operar nele. É Deus que está a operar nele, ele vai crescer mesmo. Mesmo que você tente querer lhe bloquear, abaixa ele sair, ter 2, 3, 4 pessoas que lhe apoiam, ele vai crescer na dinâmica de Deus. Se é o Espírito que está a operar nele, eu não posso impedir, eu tenho que apoiar. Somos cooperadores e não inimigos, mas estamos a nos transformar em inimigos. Essa é a reflexão que eu trago, que eu estou vendo muita infantilidade no meio da liderança nessa vida cristã. No meio do Evangelho, estou vendo muita infantilidade. Que as coisas não tinham que ser assim. As coisas não deviam ser assim. Não é? Estava lá o Estevão, colocado como diácono. Estava lá o Filipe, colocado como diácono. No início do Evangelho, no livro de Atos. Mas em nenhum momento nós ouvimos que ele foi impedido. Ele estava lá como diácono. Mas eles pregaram o Evangelho. Naquilo que o Espírito estava operando neles. Até o Filipe ser arrebatado e cruzar com o eunuco da Etiópia. Para lhe batizar e lhe anunciar sobre Cristo. Mas em nenhum momento nós ouvimos que ele foi impedido. A direção da igreja sentou para lhe impedir, dizer que estás a fazer o quê? Porque eles não tinham medo de serem passados. Mas aqui estamos a ver o medo de líderes serem passados. Criam tanta falácia para bloquear o Evangelho. Não é isso. Vamos deixar o Evangelho ir à frente. Gatsi Evangelho riende. Não o Evangelho ruda guienda. O Evangelho não é para permanecer nessa nossa caixinha. Que nós chamamos de igreja ou congregação. Nossa casa aqui. Nosso nome aqui. Não, o Evangelho é para ir. E se então Deus já está operando no nosso meio para ir, criar a dinâmica para ir, vamos lá deixar o Evangelho ir. Se nós já recebemos, estamos salvos. Vamos lá deixar quem está para ser usado para ir noutra dinâmica. Não vamos assegurar. Eu quero acreditar que o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Pedro, quando ouviram sobre o apóstolo Paulo, não lhe impediram. Porque o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele disse, nos deram a mão. Significa que lhe apoiaram, lhe disseram, vai pregar nessa direção que o Espírito está lhe revelando. E nós aqui, what are we doing?
Canamari Aripo Pacatipedo. What are we doing? Vamos deixar o Evangelho crescer. Vamos deixar o Evangelho ganhar a dinâmica que ele quer ganhar no nosso meio, através daquele, porque é o Espírito que opera, não nós. É o Espírito, deixa o Espírito operar. Você não foi chamado para impedir o Evangelho. Você foi chamado para que o Evangelho possa ir. Que Deus nos ajude. No nome de Jesus Cristo. Era essa a reflexão que eu quero trazer aqui no dia de hoje. Deus abençoe.